Fala pessoal, testando uma unidade do Super VTO3, tá? Eu tô utilizando uma carga aqui ligado em 4 ohms. Vamos subir o sinal senoidal aqui em 4 ohms. Já tô aqui antes do cefamento. 19.7, dá quase 100 watts RMS. Não vou abusar muito, porque só tenho 2 pares de transistores, ok? O dissipador está um pouco reduzido. O ideal é que ele tenha uma massa dissipativa igual a essa. Então vamos fazer uma análise de forma de onda. Esse aqui é o teste antes de fazer a parte de limpeza da placa. A placa está energizada, conforme vocês estão vendo. Os LEDs verdes indicadores de 3 milímetros. Aquele LED vermelho ali é o LED do CCS, a fonte de corrente constante. Esse aqui é a fonte que serve ao par diferencial. Está bastante equilibrado. Vamos fazer aqui subir o sinal, fazer um sweepzinho de 20 a 20. O amplificador, gente, está plano, equilibrado. Você vê que ele não destoa. Estou numa frequência aí de 20 kHz, tá? Vamos fazer o sweep direito. Deixar ele aqui. Estou 4, 5, 6, 7. E aí vai a perda desse amplificador. Tá a partir dos 75 kHz, tá, gente? Esse difere muito porque os transistores tem uns mais novos, outros mais modernos. E os transistores 2N3055, eles são antigos, então os transistores envelhecem também. Mas é um transistor que eu estou vendo aqui pelo menos uns 20 anos, ok? Tá bem conservado, tá, gente? Foi limpo. Ele normalmente não vem assim não, tá? Mas é um transistor original. Eu coloco sobrecarga nele. Ele não pode ficar muito tempo ligado porque a dissipação é pouca. Então eu posso ter uma avalanche térmica devido ao pequeno tamanho do dissipador. Vamos fazer uma frequência um pouco maior. Sair do sweep aqui. Fazer uma frequência de 10 kHz. Eu vou subir o sinal em 10 kHz. Abrir o Ranger aqui do... Então esse é o sinal em 10 kHz do amplificador Super VTO3, tá, gente? O amplificador tá magnífico, muito bom. Eu vou subir para 20 kHz aqui. Vou subindo aos poucos. Então eu tô com 20 kHz agora. O amplificador também está muito bom em 20 kHz. O teste de 20 Hz eu já havia feito, ele está bem também. Eu não vou fazer porque eu tenho que subir muita escala e começa a esquentar o dissipador, tá, gente? Então eu vou fazer esses testes mais finos quando tiver ele montado num gabinete ou então tiver montado num dissipador maior, para que a gente possa fazer um teste mais prolongado. Tá ali a corrente. O amplificador, para mim, tá da forma que eu quis que ele ficasse. Eu busquei muitos harmônicos, um equilíbrio dos harmônicos, principalmente no segundo. Eu fiz uma análise do terceiro harmônico desse amplificador e ele estava um pouco alto. Eu tive que fazer algumas compensações. Vou mostrar aqui para vocês, gente, que não é assim fácil chegar aí
fez o projeto, usou o simulador. A gente tem que fazer, ó, de vez em quando essas aranhas, se vê que a placa é nova, ok? Então, essas modificações são feitas para que a gente possa entender o limite do amplificador, que a gente possa entender como ele vai funcionar executando música, ok? Principalmente deixando ele bem equalizado em relação à faixa de operação dele, a faixa de frequência, ok? Nesse modelo aqui eu fiz uma separação das fontes para poder conseguir melhorar o efeito damping do amplificador. Eu obtive um bom resultado, só que aí com essa modificação eu também piorei os harmônicos do amplificador. Então aquele detalhe, saber o limite onde parar no projeto, ok? Principalmente nos transistores, onde é permitido você ter uma faixa de operação. Então eu tive que escolher para esse amplificador entre reduzir distorção harmônica e tirar um pouco das características dos anos 80 e tentar buscar através da afinação dele, tá? Deixar ele bem próximo aí os amplificadores da época, que é essa a intenção desse amplificador, reviver aqueles tempos. Agora eu dei uma melhorada bastante no amplificador em relação aos harmônicos, principalmente no segundo harmônico. Então esse amplificador ficou realmente com um som bem próximo ao som da válvula, principalmente quando você tem a música, o timbre da música, você ouve em vários amplificadores, você percebe o grave, a bateria, principalmente as baterias das bandas naquela época, que era bateria acústica, né? Então você percebia o prato, o bumbo, então você percebia as nuances da música. Então esse amplificador ele trouxe de volta aquele detalhe que às vezes a gente ouvia do tipo de instrumento que a banda tocava, e que antes você tinha um aparelho que era ajustado para aquele tipo de música, e hoje a gente tem músicas eletrônicas sintetizadas com vários efeitos que às vezes mascaram a música em si. Então quando você ouve uma música mais calma, um MPB, uma música mais que tem uma voz mais definida, né? Tem um cantor que realmente ele abrange uma faixa de frequência boa, você consegue perceber nesse amplificador esse detalhe que às vezes a gente não percebe no amplificador comum, ok? Nos amplificadores high-end você começa a ter uma noção mais detalhada, mais refinada, é claro, por isso que o amplificador ele tem essa concepção. Então a intenção do projeto é trazer de volta esses harmônicos que eram reproduzidos pelo amplificador, que hoje foram tirados, né? Principalmente é um amplificador classe D, onde você não tem fidelidade nenhuma ao som, principalmente nas faixas de médio e agudo. Então esse amplificador não foi feito para você ouvir aquele bate-estaca. É um amplificador feito para você ouvir uma música, um rock nacional, um rock bom, um rock contemporâneo, um rock clássico, ok? Uma banda instrumental mesmo, não uma música sintetizada. Esse amplificador para mim ficou magnífico. Eu consegui, eu acho, reproduzir fielmente amplificadores da época. Claro que a gente melhorou o desempenho do amplificador, porque hoje os transdutores são diferentes. As tweeters têm uma faixa de frequência bem maior do que os tweeters daquela época. E também a parte de fonte de alimentação, componente eletrônico, velocidade. Então eu procurei, ó, no estágio de saída, manter os transistores TO3, que são originais, que deu nome ao amplificador. E os drives também, são tipo 41 e tipo 42 da época, digamos assim, a nomenclatura deles. Eles são transistores novos, né?
Os TO3 não, são transistores já mais velhos, bem mais velhos. Porém, eles são originais porque hoje você não consegue 2N3055 original novo, é difícil, você vai encontrar ou uma segunda mão ou imitação, ou aqueles falsificados que você aumenta o volume e tem o desprazer de parar o seu som, né? Então tá aí, SVTO3, um amplificador feito para quem gosta de música da década de 80, quem quer relembrar os velhos tempos e ter na memória aí sempre um alto-falante da época para que seja reproduzido uma caixa de som, não um alto-falante, uma caixa de som com acústica da época também. Eu busquei muito essa união da caixa de som com o amplificador em si. Então tá aí, pessoal, vou fazer alguns testes com ele com pré-amplificação e utilizando também um tonalizador da época, para que realmente fique um som característico da época, tá, gente? Então é isso aí, só mostrando para vocês um pouquinho do SVTO3. E vamos que vamos, pessoal, jogando duro aqui, firme e forte. Aquele abraço, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.